a Bíblia diz que no mundo teremos aflição. Eu já traí tanto minha esposa, que eu não conhecia Jesus, traí até com homem. Imagine, eu traí tanto minha mulher, traí com homem. Tá entendendo? Às vezes estava dentro da gente, depois que eu tomava um assim, coisa e tal, desbloqueava, era sexo com todo mundo. E Jesus me perdoou. Fala, seus mal diagramados! Nesta semana, mais uma vez, percebemos que quem governa realmente esse país não é bem o presidente, mas um Congresso que tem o orçamento na mão e a chantagem como arma política para enfraquecer Lula até 2026. Ano que a extrema-direita pretende rechear o Senado de Carluxos, a Câmara com mais Nicoles, agora que aumentaram o número de deputados federais, e quem sabe levar a presidência com algum pau mandado do Jair. Essa é a dura realidade que se impõe neste mandato. E o veto ao decreto do novo IOF, que incidiria entre os que têm maiores rendimentos, é mais um bom recadinho do Congresso para o presidente sobre como o ano que vem será até mais tenso que em 2022, mesmo Lula entregando indicadores econômicos positivos. Porque, afinal, quem governa é o rei da resenha, Hugo Mota, que começou a semana bebendo chivas no gargalo e terminou intimidando Flávio Dino no STF na tentativa de impedir que o ministro coloque em prática mecanismos de fiscalização e moralização do uso de emendas, o que não é do interesse do pior Congresso da história, que nesta semana teve um dos deputados do Centrão, Fábio Teruel, do MDB, exposto por gastar mais de 2 milhões de reais em emendas com recapeamento de ruas do condomínio de luxo que ele mora em Alphaville. Enquanto esses parlamentares discursam pelo estado mínimo para os mais fudidos, vivem o estado máximo, melhorando o asfalto de um reduto de celebridades com o dinheiro dos seus impostos. E sempre foi assim. O empresariado, que é tão cretino e dissimulado quanto, manda seus emissários diariamente para a TV denunciar que o governo precisa cortar gastos, mas os bilhões em subsídios, benefícios fiscais e empréstimos do BNDES que os beneficiam jamais podem ser questionados. Que aí, já sabe, pato inflável volta para a frente da Fiesp e algum pedido de impeachment, tendo como base compra de tapeçaria para o Palácio do Alvorada, é retirado da gaveta em caráter emergencial. Ah, Surfshark está de volta, galãs feios, e com uma oferta ainda mais incrível. Mas isso eu já te falo. Antes, para você que não conhece o melhor e mais barato VPN do mercado, deixa eu te falar os benefícios de assinar a Surfshark. Se você pretende viajar no mês de julho, nas férias escolares, para fora do país, pode usar muito VPN, antes, durante e depois da viagem. Com VPN, mesmo você estando no Brasil, vai poder acessar serviços como compras de bilhetes em metrôs e ônibus antecipadamente e com toda a segurança que só o VPN da Surfshark te traz. Durante sua estadia, é possível usar o VPN para que suas contas bancárias sejam utilizadas como se você estivesse no Brasil. Conteúdos bloqueados em determinados países? Desencana. Você vai poder desbloquear aquela série que está maratonando facilmente com o uso do VPN. E os Wi-Fis públicos BES ficam muito mais seguros para sua privacidade com a utilização do VPN da Surfshark. E se você quiser dar um up na sua navegação, assine o Surfshark One, que ainda conta com o melhor antivírus do mercado. E para você que está assistindo a este vídeo, se liga na oferta, assinando com o nosso link surfshark.com/galansfeios, que está na descrição e no primeiro comentário, e utilizando o cupom GALASFEIOS, você vai ganhar 4 meses grátis. Isso mesmo, 4 meses grátis. Proteja sua vida online e sua privacidade com o melhor VPN do mercado, o da Surfshark. Bora! Salve, salve, galãs e galoas! Nesta semana também tivemos uma denúncia em relação a Erika Hilton, que contratou 2 assessores que também trabalham como maquiadores da deputada federal. O caso evidentemente incomodou o eleitorado de esquerda, por um motivo bem óbvio. Quem vota na esquerda espera não ver o seu candidato envolvido em nenhum tipo de irregularidade, por mais irrelevante que seja.
E cá entre nós, com o tanto de caso isolado que temos diariamente no Congresso, isso aí beira a irrelevância mesmo. Já a direita apenas faz performance sobre se incomodar com ilicitudes. Isso é notável em toda a história brasileira e ficou ainda mais nítido durante a Lava Jato, que pretendia combater a corrupção por meio de mais corrupção e sequestro de bilhões de reais para financiar um partido paralelo. Além do já citado Teruel e seu asfaltinho para o Carlinhos Maia e o Fiuk andarem de carros esportivos em Alphaville, nesta semana também tivemos ainda outros deputados de direita provando que cagam e andam para o que o eleitorado pensa deles. O senador goiano Taduraço Jorge Cajuru, por exemplo, apareceu para justificar por que voltou a atuar como jornalista. Simplesmente, o mano jura que é impossível viver com salário de R$45 mil, que é pago para o senador mensalmente, enquanto a população do país tem renda média de R$3 mil. Eu, Cajuru, tenho 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira. Voltei a ela um ano atrás. Até porque, como senador, eu não tenho um salário para viver. Porque eu não estava suportando viver com o meu salário aqui no Senado mais. O custo de vida aqui é muito alto. Eu sou o único senador da história do Brasil que não aceito nenhum centavo dos privilégios e mordomias que existem para cada parlamentar. Podem checar no portal de transparência. Em 6 anos e meio de mandato, eu não usei um centavo. O meu gabinete não aceita o café do seu dinheiro público. Os assessores dividem no meu gabinete o café, a água, o pão de queijo. E eu respeito quem precisa disso, quem vive longe. Eu vivo em Goiânia. Eu não preciso de passagem aérea para vir a Brasília. Eu nunca usei uma passagem aérea. Além desse discurso inacreditável, temos em Brasília os contumazes palhaços involuntários. Caso do pastor Sargento Isidório, que só é notícia em situações que nada tem a ver com a política. Ele deu entrevista para assumir que traiu a esposa até com homens. É mesmo? Foda-se. A gente resiste em colocar a culpa só nas costas do eleitor. Mas o cidadão que sai de casa num domingo convicto que uma figura dessa merece seu voto, não pode ser inocentado também. Muitos políticos se valem da amnésia coletiva. Os prefeitos da excursão em Israel certamente esperam cair no esquecimento depois de se enfiarem dentro de um país em guerra, mas, felizmente, a nossa memória não é como a da Dory do Procurando Nemo e não vamos ignorar algo que rolou há apenas uma semana. A pergunta que todos fizeram foi: que diabos essas desgraças foram fazer ali justo neste momento? A resposta dos envolvidos foi dissimulada. Diziam que estavam ali para estudar sobre Smart Cities, como se prefeito de cidade com 10% de esgoto tratado, 90 assassinatos por 100 mil habitantes e creches com merenda composta de biscoito maizena e tangue aguado tivesse orçamento para implementar um projeto assim. No fim, descobriram o que eles estavam fazendo. Além de um lobbyzinho para empresas israelenses, os prefeitos e assessores foram a Tel Aviv para receber curso de doutrinação sobre o papel de Israel na guerra. Pronto, resolvido um dos mistérios mais fáceis da nossa história. Como era de se esperar, essa corja da extrema-direita foi até ali realizar o que sabe de melhor, que é proselitismo em prol do imperialismo, mistura de política e religião, lobby e curtir almoço grátis, que, em algum momento, a gente vai ter que pagar, com grana ou com o cu mesmo. A notícia chega totalmente equivocada, como hoje, por exemplo, saiu a notícia que o Irã abateu 10 aviões israelenses. Ora, não se preocuparam em perguntar para o exército israelense se isso realmente aconteceu? E vão basear essa notícia em quem? Na Guarda Revolucionária do Irã. Desde quando uma mídia que tem um mínimo de profissionalismo baseia sua matéria em notícias de um Estado terrorista? Eu quero que vocês, quando voltarem para o Brasil, todos vocês são lideranças no Brasil. Eu quero que quando vocês voltarem para o Brasil, vocês possam ser embaixadores, não de Israel, embaixadores da verdade.
Semana foi interessante também para os nossos jornalistas de alta performance. A categoria foi bem representada por duas figurinhas carimbadas aqui da Galãs Feios. Eliane Cantanhede, da massa cheirosa do PSDB, e Paulo Figueiredo, neto do ditador e meu cospobre exilado em solo americano. A jornalista da Globo News conseguiu um feito raro, que é indignar gente tanto da direita quanto da esquerda. Isso rolou ao fazer uma pergunta mais torta que o Nestor Severo para o Jorge Pontual sobre por que os mísseis de Israel arregaçam os inimigos enquanto os ataques do Irã só causam uma mortezinha esporádica. Detalhe, tudo isso com um sorrisinho no rosto. Mesmo quem considera Netanyahu um genocida não curtiu muito a abordagem, porque, afinal de contas, a morte de civis em qualquer guerra não costuma ser algo cômico, por mais que você tenha um humor quebrado. Por que que os mísseis de Israel destroem Gaza, né? Matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém? Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Já Paulo Figueiredo foi ao Congresso norte-americano desesperado atrás de algum parlamentar little crazy de neighborhood para meter sanção no Xandão rapidão. Não encontrou ninguém. O que encontrou, na verdade, foi uma lapada seca que veio do democrata James McGovern, que, além de ignorar o pedido do suposto jornalista, ainda deixou claro que nos Estados Unidos é sempre America First e explicou que está mais preocupado com os riscos que os políticos locais sofrem no mandato de Donald Trump. Brazil is the largest democracy in the Southern Hemisphere. It's not actually a democracy anymore, but it used to be. And we're in a very sad situation right now. We have over 1,000 political prisoners in Brazil. The United States doesn't act fast enough. I think we'll be at the point of no return. So I just hope that it's not a matter of a partisan issue. I just hope the United States reverse its course. Two of the most voted congressmen. You just saw a sitting United States senator tackled to the ground and handcuffed. Yeah. And you're seeing people targets of political assassination in this country. So I mean, I'm just telling you. You're welcome to go to Brazil and give it a try. It's much worse. I'm trying to there. save our democracy. Ms. Sue. A esquerda adora um fogo amigo, mas ainda preserva algum senso ético de não sair por aí entregando todos os podres de um ex-camarada quando há algum tipo de desentendimento. Mas na direita não existe nada que impeça o ex-amigo de contar até mesmo o que acontecia entre quatro paredes e expor os brothers ao mais puro ridículo. E é nesses momentos que eu os admiro e me divirto horrores com o quanto os caras são bons em entregar entretenimento. Veja o caso do boi de terno paraibano vulgo Julian Lemos, que depois de ser defenestrado do bolsonarismo, não passa um dia sem dar cavalo de pau com a boca contra a família. Nesta semana, ele foi ao DCM e contou que o casamento do mito com a Michelle é de fachada, o que qualquer um já imaginava. Só que foi além e comentou que a ex-primeira-dama nem sequer gostava de política e que mudou a postura apenas porque Jair notou que poderia usá-la para ganhar uma vaga no Senado e apoio dos evangélicos. Caso parecido ocorreu com o Igor 3K, que confessou a Antônio Tabet que considera Monark burro e Pablo Marçal mau caráter e doido. Muito conveniente reconhecer que o ex-sócio é um animal, só agora que ele tá longe e na pior. Quando o Monark servia para ajudar Igor a ficar milionário com o Flow, época em que era mais do que evidente que a dupla era formada por dois jumentos, ninguém tratava o amigo dessa maneira. Deu até dó no Monark nessas, viu? Mas só por uns 5 segundos. Já passou, não se preocupem. Rapaz, só uma pessoa ingênua não percebe todo aquele trabalho ali muito bem feito,
de massagem no pé, entende? Aquilo ali sensibiliza qualquer um, meu irmão, principalmente a ala evangélica. Mas para quem conhece a galera, quem conhece essa turma, sabe como eles jogam, sabe que aquele casamento ali é de fachada. O Monarca é burro? Eu acho que é. Então eu tava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast juntos, sabe? Porque pra mim eu queria fazer uma parada diferente do que eu tava fazendo e ele precisava fazer uma parada também porque ele não tava fazendo nada. O Brasil também se comoveu com uma tragédia nos últimos dias. A niteroense Juliana Marins morreu após cair em uma trilha num vulcão na Indonésia. O caso escancarou a total negligência do governo local, que mentiu sobre as operações de resgate e como é o funcionamento de uma sociedade muito próxima do que seria um ancapistão com Estado Unido. Zero regulação e um presidente militar mão de ferro de extrema-direita. Apesar da morte dela estar na conta desse combo macabro que permite turismo de aventura por conta e risco do turista, claro que arranjaram a maneira de jogar a culpa nas costas do Lula. Lula, na cabeça de alguns, é tipo Deus, onipresente e onisciente. Tem que estar em todos os lugares, resolver conflitos bélicos, meter um rapel para resgatar a Juliana e ainda dar voz de prisão para o general Mourão indonésio. A nossa diplomacia fez o que estava ao alcance diante de um governo que considera turista como lixo, e se for mulher, um pouco menos que isso. Ao mesmo tempo, surgem os oportunistas de plantão, como uma amiga de Juliana, que cobrou o presidente brasileiro para realizar o resgate, ao mesmo tempo que expõe meio sem querer que a Indonésia é um país tirano que nem admitiria que ela criticasse o governo local. Pior que isso, só o oportunismo do senador Romário, que quer criar projeto para financiar traslado de brasileiros mortos no exterior. Ideia que custaria $500 milhão para o governo todos os anos. Esse povo de direita precisa decidir. Ou eles são a favor de corte de gastos ou contra. Porque, quando é conveniente, eles são muito contrários. Fora que viajar é decisão pessoal. Lamento muito pela Juliana, mas seguro viagem existe justamente para isso. Está dando o máximo, mas a gente precisa que o governo brasileiro se posicione como governo brasileiro. Eu não estou para falar do governo da Indonésia aqui, inclusive nem posso falar porque eu estou morando aqui. Eu estou aqui para falar com o governo brasileiro, eu estou aqui para falar com o governo que eu votei. Sou uma pessoa esquerdista, sou uma pessoa que eu votei no meu querido Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu sou uma pessoa também que não passa o pano quando estão fazendo merda. Gente, a galera fala que o Brasil é um país subdesenvolvido, vocês não têm ideia o que é um país sem desenvolvimento nenhum, sabe? Nenhum. Quando fala assim, ó, os caras não têm... Como que tem um vulcão, coloca um passeio e não tem recurso pra pegar? Não tem. Vai na NASA pra você ver o que é aquilo. Vai lá pra você ver se tem. Então todos os passeios são assim nessa linha, sabe? Só que você tá lá, você entra no negócio, todos os passeios. Não é culpa dela. Com certeza não, eu vi cada coisa. Mas como que você vai passear no vulcão, gente? Qualquer passeio que você for fazer lá é assim, é só ir. Não tem nada. Nossa, uma agência de viagem, gente, não é agência de viagem, é uma pessoa na rua vendendo. Tá entendendo? Anotem aí. Em 2026, o resultado das eleições vai mostrar que o Brasil vive o aprofundamento da revolta dos ressentidos, com a eleição de muita gente humildeira, estilo Creitinho, doida para virar político e acabar com tudo isso que tá aí, tá ok? O próprio Homus Humildade, Creitinho já enfiou 2 irmãos na política. E se vocês acham o senador o cúmulo do cringe quando liga a câmera e começa a gritar umas frases calculadamente repletas de erros de português na frente de algum pedágio, vestindo camisa do América Mineiro, esperem para conhecer a dupla de brothers dele. Acreditem, é muito pior, exceto pelo fato de não terem alcance nacional e só fazerem estrago em Divinópolis, por enquanto. Nesta semana, eles gravaram um vídeo que confesso ser difícil ver até o fim, tamanha a cretinice e por conta daquela estética, nós é do povo, humildade sempre, oxi, bom demais, bora trabalhar que foguete não tem ré não, moço. O segmento social de creitinhos e pastores, sargentos isidórios é cada vez mais amplo no Brasil e domina camadas populares que confundem doença mental com ideologia e, ao invés de procurar o CAPS, alimentam suas enfermidades e delírios com igreja, Bolsonaro
e conspiranoide. O advogado e cabo da Marinha reformado Adriano Carvalho da Rocha se acorrentou na frente da sede da ONU em Brasília para denunciar que tem sido vítima de ameaças e perseguições por, supostamente, denunciar casos de crimes sexuais e torturas dentro das Forças Armadas. Não vou nem questionar a veracidade das denúncias, porque vindo das Forças Armadas é exatamente isso que eu espero. Mas na verdade, eu nem consegui pensar mais em nada depois de que vi esse senhor peculiar de camisa azul passando no vídeo. Que figuraça! Já o que aconteceu numa loja de eletrodomésticos foi até pior. Dentro dela, um crente naquele modelo clássico dos anos 80, com terno bege de tergal, entrou, quebrou televisores e berrou contra o governo e o STF. STF? O governo vai pagar isso aí, ó. A chacota que fizeram comigo, a humilhação, ele vai pagar. Eu tenho 4 filhos. Cara, você machucou a mão, mano. Você machucou a mão, soldado? Não tem problema, não. A vergonha pior que o que está fazendo aí, um monte de cristão. A extrema-direita é isso aí, um surto coletivo que cria inimigos por conveniência. Já foi o kit gay, cultura woke, marxismo cultural e agora o STF, que faz a crentaiada e o gado sonharem que Xandão e Dino comem suas esposas. Fala, Matias! Fala, pessoal. Hoje estou na correria contratando meus assessores. Com que dinheiro? Meu dinheiro? Ah. São muito qualificados. Também são massagistas de gatos. Massagistas de gato e assessores. Não, tudo bem, o meu dinheiro você pode usar. É dinheiro privado. Não tem problema nenhum. Pode contratar, mas depois me passa a nota tudo certinho. As notas têm um probleminha. Eles cobram meio caro, pois são especialistas. Super faturada? Bom, Matias, depois a gente conversa, tá? Não me vem com essa, não. Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, assiste nossos cortes, lives, piores e vídeos on demand, entra aqui na descrição desse vídeo, utilize o Surfshark sempre e também nos apoie. Tem o nosso Pix, nossa conta corrente, nosso PayPal e tudo mais. Também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Se você é um desses ainda que gosta de ser oportunista e mudar de opinião a todo momento, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.